3,16, João. Vamos ler no 3? 1, 2, 3. Porque Deus Amém? Eu acho que para um primeiro momento ficou legal, né? Vamos melhorar agora? 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor, nós louvamos o Teu nome, engrandecemos o Teu nome, bendizemos o Teu nome. Só o Senhor é Deus. Te agradecemos pelo privilégio de nos reunirmos em mais uma manhã de domingo para celebrar a vida abundante que o Senhor tem nos dado. Louvamos ao Senhor pelos Teus grandes feitos. Louvamos ao Senhor pelas Tuas maravilhas. Louvamos ao Senhor por enviar o Seu Filho, o Seu único Filho, para padecer em uma morte de cruz, para que hoje eu e os meus irmãos pudessem ter a garantia da salvação. Obrigado por tamanho privilégio, Senhor. Fala conosco, abra o nosso entendimento, dê a nós o discernimento necessário para compreender as verdades da Tua palavra e que elas fiquem bem fixadas dentro de nós e jamais nos esqueçamos de que o Senhor nos amou. Sim, o Senhor nos amou. Amém. Pode se sentar, por favor. Quero agradecer os irmãos que prepararam aqui a mesa para nós, a ceia. E você que está aqui, aqui é tudo de verdade, viu, irmão? Quase tudo, né? É tudo. Como é o nome disso aqui mesmo? Tâmara. Pelo amor de Deus, irmão. Se eu não fosse dessa igreja, eu queria ser, irmão. Quem já comeu tâmara? Quem nunca comeu? Vem aqui, vai. Nunca comeu tâmara? Tâmara. Essa é a tamarina? Ó, vou ensinar você a comer tâmara. Você nunca teve que comer sozinho assim. Comer assim. Muito bom, Marcos. Deus te abençoe. Aprendeu? Perguntei. Aprendeu, irmão? Deixa eu ver se aprendeu. Bom. Quem sentiu o gosto aí? É simples, irmão. Só você orar e pedir assim ardentemente, Senhor, me torna um pastor, me torna um pastor, me torna um pastor. E aí você vai poder comer tâmaras. Se alguém reclamar, você fala, estou nem aí com você. É brincadeira. Mas é de verdade. Irmãos, diante dessa palavra, desculpa a brincadeira, viu, Wagner, aqui. Você é tão querido. Você me perdoa, né? Se não perdoar também, você não vai para o céu, né? Diante desse texto que nós lemos, deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual o valor que você dá para si mesmo?
Nós estamos vivendo dias muito, muito, muito difíceis. A palavra do Senhor, ela está se cumprindo. O próprio Jesus Cristo, ele chegou e disse para os seus discípulos: olha, vão chegar dias que os homens tornarão-se amantes de si mesmos. O seu Deus vai ser o seu próprio ventre, o seu próprio umbigo. Esses homens, eles vão ficar tão frios, tão apáticos, tão céticos, que eles não vão se importar com o seu semelhante. A preocupação desse homem vai ser o próprio homem. E, pasmem, esses dias chegaram. É você olhar para o lado, é você olhar para tudo que está acontecendo no nosso país e no mundo, e você perceber o quão distante o homem está de Deus. O quão distante ele está da palavra de Deus. Ele é amante dos prazeres, ele é amante da sua própria vida. Para ele o que importa é eu estar legal. Eu não sei se você já pensou assim. Você sempre pensou em você, você não pensa no outro, no que o outro pode pensar, no que o outro, a propósito, há uma ideologia sendo disseminada na sociedade que dane-se o outro. O que importa é você. O que importa sou eu preciso cuidar dos meus corres, da minha vida. Cada um cuide da sua vida. Nós estamos vivendo nessa sociedade. E infelizmente, se nós não vigiarmos, infelizmente isso já está entrando dentro da igreja. Já está entrando no convívio da igreja. Aqui não tem, mas na nossa igreja lá no Afeganistão tem, viu, André? Preciso mandar uns corintianos para lá para fazer umas orações fortes. Homens que ele não se preocupa se ele vai te ofender, contanto que ele esteja bem. Importa que eu esteja bem. Mas a pergunta que eu lhe fiz foi: quanto você vale? Se hoje pudesse calcular o seu passe, quanto valeria o seu passe? Você olhasse para você hoje e falasse: não, eu valho alguma coisa. Eu valho alguns reais. Qual o valor que você dá para você mesmo? No mundo dos negócios, nós sabemos, as corporações, elas pagam caro para grandes profissionais. E os profissionais têm passes caríssimos. Quem não diria os jogadores de futebol, que ganham valores exorbitantes. Mas deixa eu falar para você, talvez você se olhe e fale assim: eu acho que eu não valho tanto assim não estou com essas Coca-Cola toda, já passei dos 50, né, Raimundo? Andei de muito tempo de pneu bucho, lá, tudo isso, será que eu estou valendo alguma coisa? Segunda pergunta que eu queria fazer para você é: qual o valor que você dá para uma outra pessoa que não seja você? Olhe para o seu vizinho aí, qual o valor que você dá para ele? Não vale olhar para a esposa, senão você vai querer assinar o cheque deles. Qual o valor que você dá para a pessoa que está do seu lado? Pastor, nem conheço, nem sei quem é. Pois é. Se você pudesse dar um valor para ela, qual o valor que você dá para a pessoa que está do seu lado? Nós lemos que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando eu leio esse texto, sempre vem a pergunta dentro de mim: por que é que Deus amou o mundo de tal maneira? E que maneira seria essa? Maneira tal? Sabe por que Deus amou o mundo de tal maneira? Porque Ele viu o valor delas. Então, se você não se valoriza, ou se você não encontrou valor nesta pessoa, acredite, Deus sabe o valor que você tem. Você está aí comigo, irmão? Olha aí seu vizinho e vê qual o valor que ele tem. Para alguns você vai olhar assim e vai falar: você não vale nada, mas eu te amo. Vai até cantar a musiquinha: você não vale nada, mas eu gosto de você.
Deus amou o mundo porque Ele vê valor nas pessoas. Aquele valor que eu não vejo, aquele valor que talvez eu não consiga medir, mensurar. Deus, Ele vê valor nas pessoas. E olha que coisa poderosa, João. Deus vê tanto valor em você, tanto valor em você, que Ele foi capaz de pegar o seu bem mais precioso, o seu filho, e enviar para morrer morte de cruz por você. Eu, por algum momento na minha vida, questionei a minha alma acerca deste valor. Mas questionei a minha alma baseado naquilo que as pessoas acham a meu respeito, naquilo que as pessoas pensam ao meu respeito. E, baseado nisso, eu achei que o meu valor era o que as pessoas demonstravam para mim, o que pensavam de mim, o que achavam de mim. Por conta disso, a minha alma, que é falha, que é fraca, que é cheia de feridas e que precisa ser curada paulatinamente, constantemente, ela começou a gritar dentro de mim: eu não tenho valor, não há valor em mim, porque a minha ideia de valor estava numa concepção de homens, uma concepção humana. E nesta manhã eu gostaria que o Espírito Santo encontrasse um lugar no seu coração para dizer para você: ei, o valor que é extraído de você não está em concepção de ninguém, está na concepção daquele que entregou o seu filho por você. Jesus te ama, Ele te amou de tal maneira. Que maneira tal é essa? Uma maneira que o homem natural não consegue compreender. Você está aí comigo? Quanto vale essa nota? 20 reais. De acordo com a Casa da Moeda, essa nota vale 20 reais. Imagine se eu amassasse ela, se eu pisasse nela, se eu cuspisse nela. Melhor não, né? Imagina quanto que ela valeria. Mas eu amassei, eu cuspi. Por que ela não perdeu o seu valor? Porque alguém estabeleceu um valor, registrou esse valor. Deixa eu falar para você. Mesmo que Satanás em algum momento aproveitou-se das deficiências da sua vida, mesmo que em algum momento você falhou, você pecou, você errou, mesmo que em algum momento você desviou do caminho, ei, você não perdeu o seu valor para Deus. Você está comigo? Mesmo que em algum momento Satanás te pegou, te amassou, pisou em você, fez de você todo o escárnio possível, a Bíblia diz que Deus foi lá e nos tirou do lago, tirou do mais profundo abismo e nos transportou para o reino da sua luz, porque quando a luz de Deus brilha, Ele vê o valor que é em você, acredite. Quanto você vale? Olha para você e qual é o seu valor? Pastor, não valho nada, sou um pecador, sou errôneo, sou falho, sou cheio de BO, tenho um monte de problema, pastor. Deixa eu falar para você, Deus te ama. Você precisa começar a olhar para você hoje na ótica de Deus, com os olhos de Deus. Quando a Bíblia diz que nós temos que ter a mente de Cristo, o que a Bíblia está querendo nos dizer? Que você precisa pensar ao seu respeito como Deus pensa, com a mente de Deus, com a mente de Jesus. Mas não apenas sobre você, mas também por aquele que está aí do seu lado. Primeiramente você, claro. Porque quando eu tenho a revelação de Deus, quem eu sou em Cristo Jesus, não tem como mais eu ficar olhando só para mim, eu preciso olhar para o terceiro. Eu preciso olhar para o mendigo, para a prostituta, para o canalha, para o bandido, para aquele que professa outro tipo de religião que é a nossa. Deus amou o mundo.
Ele não amou a CEPA, a comunidade evangélica Pescadores de Almas. Ele amou o mundo. O que você está querendo dizer? Igreja, nós precisamos olhar para o mundo. Nós precisamos olhar para o nosso vizinho, nós precisamos olhar para o nosso patrão, nós precisamos olhar para o nosso companheiro de trabalho, nós precisamos ter os olhos de Jesus em todos aqueles que nos cercam. E os nossos olhos não podem estar carregados de julgamentos e pré-julgamentos. Os nossos olhos têm que estar baseados na consciência verdadeira de Cristo Jesus. Você está aí comigo? Pergunta para o seu vizinho qual foi a última vez que ele chutou o cachorro da vizinha. Meu irmão, não sei você, mas às vezes eu acordo meio almático, viu, Renato? Sabe o que é almático? É um crente meio xarope que está doente, precisa de cura. Não é o seu caso, nem o Tilly, é só eu. Com esses problemas de alma, às vezes a gente olha para algumas atrocidades que a gente vê, ouve, escuta. Isso traz em nós um senso ruim. E parece que isso quer nos conduzir a olhar para o ser humano como alguém que está perdido, em que para ele não há mais solução. Deixa eu falar para você. Enquanto nós estivermos aqui, nesta terra, a solução de Jesus Cristo vai estar aqui conosco. A solução para o mundo só vai acabar depois que a igreja for arrebatada e for estar com o Senhor nos ares. Aí acabou, irmão, acabou. Já é, Elvis. Mas enquanto estivermos aqui, nós temos a esperança de sermos curados, restaurados e perdoados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então aquele que mais sujo, amassado que esteja, mais enrolado que esteja, há uma salvação em Jesus Cristo para ele também. Porque Deus amou o mundo, porque Ele dá valor às pessoas, Ele dá valor para cada um de nós. Agora, meus irmãos, imagine comigo, se Deus dá valor para as pessoas, Deus, meu Maurício, Deus, que é o papai querido, aquele que nos criou, aquele que lá no início falou, haja, ouve, aquele que foi lá e foi fazer o Maurício, e ele falou, esse cabra vai ter que ser diferenciado, então eu não vou poder fazer ele só com a palavra, eu vou fazer ele com as minhas próprias mãos. Aí Deus foi lá e pegou um punhado de barro. Não, o Maurício pegou mais barro. Pegou uma mão cheia de barro. Ele foi e fez. Para a cabeça ele pegou mais um pouquinho de barro. Foi fazendo, Maurício. Fazendo essa. Depois ele veio e soprou o espírito de vida e fez esse homem aí cheio do Espírito Santo. Casado com a Natália. Olha que casal lindo. Por que Deus amou o mundo? Porque Ele vê valor nas pessoas. Deus te fez, você é a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Então, se Deus me fez assim, eu não posso de maneira alguma não olhar para o outro e não esboçar valor para o outro. Mas como eu disse, nós estamos o tempo inteiro sendo ensinados a amar única e exclusivamente nós mesmos. A preocupar com nós mesmos, a pensar em nós mesmos. Mas deixa eu falar para você, o Evangelho de cruz de Cristo se trata de alguém para alguém, Cristo para a humanidade. Então Jesus me salvou para algo, Jesus nos salvou para algo, Jesus constituiu a sua igreja, amou a sua igreja para algo. E que algo é esse? Para que eu e você também amem o outro. Glória a Deus. Se o evangelho que você está vivendo não está baseado no amor de Deus, irmão, reveja isto. Porque o evangelho de Cristo trata-se do
amor de Deus. E olha que coisa interessante, Deus não tem amor, os homens têm amor, mas Deus não tem amor. Sabe por que é que Deus não tem amor? Porque Ele é o próprio amor encarnado. Jesus é o amor de Deus encarnado no meio dos homens. Então nós precisamos discernir isso, compreender isso, irmão. Eu não posso olhar para o outro e não tecer ao outro o valor que Deus dá a ele. Amém, irmão? Sabe por que eu amo o Evangelho, a palavra de Deus? Porque eu sou um cristão. Porque o Evangelho nos coloca no mesmo nível. Ele nivela todo mundo, irmão. Porque não tem ninguém bom, ruim, mais ou menos. Está todo mundo no mesmo nível. Qual é o nível? De sermos filhos de Deus. Somos todos filhos. Quando Deus olha para nós, Ele não vê um filho presidente, um filho pastor, um filho evangelista, um filho... Não, para Deus todos nós somos filhos, todo mundo no mesmo nível. Ele nivela todo mundo. Só que às vezes, por conta de um mundo terrível, de informações malignas, nós queremos sobressair sobre os demais, achando que com isso estamos agradando a Deus. Deixa eu falar para você, meu irmão, se você morrer hoje, o mesmo cemitério que você vai é o mesmo que eu vou, Cachoeirinha. E se você tiver uma igreja, ela vai te dar uma vela preta de 7º dia. Não, né, irmão? Não, irmão, você vai ganhar um buquê de rosas e uma coroa. Todos nós. Então, eu queria que você me ajudasse a pregar, que eu só estou na introdução. Brincadeira. Pergunta para o seu vizinho aí. Se Deus te ama, você tem o direito de não amar o outro? Se Deus te valoriza, irmão, será que eu posso menosprezar alguém? Se Deus dá valor, será que eu tenho o direito de não dar? Às vezes a gente encontra muita gente, os irmãos sabem que de 15 em 15 dias nós vamos até a clínica visitar os nossos irmãos lá, e lá tem gente de tudo quanto é jeito, desde gente rica, que se enfiou nesse mundo das drogas, até aquele que já está na sarjeta, mendigando pão, foi tirado de lado, uma vida terrível, está lá na clínica. Eu fico olhando aquela galera, aquela turma ali, eles fazem 4 refeições no dia, fora o cafezinho da manhã e da tarde. Não paga R$1. Eu fico indignado, brincadeira, irmão. Eu louvo a Deus, porque Ele levantou uma igreja que traz o quinto do amor, uma igreja que semeia com os dízimos e as ofertas, e que de alguma maneira serve, lava os pés dos nossos irmãos. Mas às vezes, almático como somos, os questionamentos e as perguntas saltam dentro de nós. Está assim, por que está assim? Foi para esse mundo porque quis. Está vivendo isso aí porque merece. Deixa eu falar para você, todos nós merecíamos a morte no inferno. Mas a palavra de Deus diz que Jesus fez com que caísse sobre Ele os nossos pecados. E enfrentou a cruz, morte de cruz, a vergonha, o vitupério da cruz. Para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui num ambiente bonito, gostoso, cheiroso e comendo tâmara. Se Deus ama, eu preciso amar. E amar, irmão, trata-se de um esforço contínuo. Ninguém ama porque quer amar. Nós amamos, Gi, porque nós somos condicionados. Não, eu amo o meu irmão porque ele me ama. Ou seja, existe uma condição, ele me ama, então eu amo. Não, eu amo o meu patrão porque ele bate nas minhas costas, ele me dá aumento, ele me passa um pano para mim quando eu dou umas rameladas. Eu amo esse homem.
Mas se não é assim, a gente odeia. Hã? Eu fico observando os meus filhos, né? E o meu neto. E no mesmo momento que eles se amam, eles se odeiam. Mas acordam no outro dia e se amam de novo. Eu fiquei observando, irmão Roberto, por que se ama e se odeia, né? Ama porque se faz alguma coisa legal, um faz pro outro, então é um amor assim, que você deve ficar com medo. Mas se faz alguma coisa, né? Já te odeio. Já não quero nem mais ser seu irmão. Tem como? Deixa eu falar para você, mesmo que você quiser, irmão, você não vai conseguir deixar de ser meu irmão. Porque nós somos filhos do mesmo Pai. Ah, pastor, eu vou sair da igreja, vou abraçar o capeta e vou mandar meu currículo para ele e vou me inscrever lá no inferno e você não tem como, você tem um Pai. Você é de Deus. Então, por que eu estou dizendo isso para você? Porque a gente precisa abrir os nossos olhos espirituais e começar a olhar para as pessoas com os olhos de Jesus. Vamos parar de olhar para as pessoas com os nossos próprios olhos, irmãos. Porque se nós olharmos as pessoas com os nossos olhos, sabe o que vai acontecer? Nós vamos julgá-las. Não apenas julgá-las, nós vamos querer praticar justiça sobre elas. Mas a Bíblia diz que a justiça pertence a Deus, e o julgamento pertence a Deus. E a mim e a você, o amor de Deus. Olha para o seu vizinho aí, agora muda o discurso para ele, fala assim: você me ama? Não, olha na bolota do outro, irmão. Tem coragem? Hã? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos amou e deu o seu Filho por nós, Lázaro, para não perecermos, para não vivermos distantes e distanciados dele eternamente. Mas isso foi com um propósito específico definido, para que nós tenhamos a vida eterna. Saber que Deus me ama muda tudo, irmão. Ter a consciência plena de que sou amado por Deus já me tira da vala comum. Precisa me tirar da vala comum. Eu sou amado por Deus. Tenho o amor de Jesus Cristo ardendo dentro de mim. Agora eu preciso pensar como que eu falo com o outro. Você já parou para pensar que você já machucou muitas pessoas com as palavras que você liberou, com a maneira como você falou? Já parou para pensar que não, mas eu sou autêntico, eu sou verdadeiro comigo? Deixa eu falar para você, a sua verdade vale para você, às vezes não vale para mim. A única coisa indiscutível na minha e na sua vida é a palavra. Agora, as nossas verdades e achômetros valem para nós. Apenas. Então, eu gostaria que você saísse daqui hoje, no nome de Jesus, olhando para você e falando assim: opa, eu até pensei, mas não vou falar hoje não. Eu até pensei, mas vou deixar para falar outro dia. E por que é que você vai fazer isso? Porque você entendeu o amor de Deus por você. Eu fico imaginando se Jesus, naquele momento de crucificação, na cruz, ele falasse tudo o que ele deveria falar. Ele esbravejasse lá naquela cruz e falasse tudo o que ele gostaria de falar. O que seria de nós hoje, irmãos? Já pensou Jesus naquela cruz? Olhando para os seus malfeitores, os seus algozes, aqueles que bateram nele, cuspiram nele,
no meio daquela multidão, pessoas que ele havia curado, pessoas que ele havia libertado, no meio da multidão, tacando pedra nele, fazendo festa por conta da sua crucificação. Imagine se ele falasse o que eu e você gostaria de falar. Nesta manhã eu gostaria que o Espírito Santo te blindasse com o amor de Deus. Amém? Como assim, pastor? As pessoas vão bater em você, o que vai sair de você é amor. As pessoas vão falar mal de você, o que vai sair de você é amor. As pessoas vão perseguir você, o que vai sair de você é amor. As pessoas vão te caluniar, e o que vai sair de você é amor. As pessoas não vão te compreender, o que vai sair de você é o amor de Deus. Esse é o propósito de Deus para mim e para você. Aleluia. Isso é o Evangelho de Jesus Cristo, irmão. Ah, pastor, agora eu sou um trouxa. Agora, se isso é ser trouxa, que sejamos em função do amor de Deus. A Bíblia diz, quando alguém vem e te obriga a caminhar uma légua, não é para você enfiar a mão na orelha dele e falar, vai sozinho, não. A Bíblia diz, se possível, caminhe duas. A Bíblia diz, se alguém bate na sua face, não é para você ir lá em casa buscar um 3/8 e falar para o Espírito Santo, fica aqui um pouquinho, só um minuto, para eu resolver uma parada ali, depois eu volto para não continuar. Não! É você dar outra face. Que tarefa difícil, pastor. Mas este é o Evangelho do Senhor. Esta é a palavra de Deus. Você está aí comigo, irmão? Amém. Palavra difícil de digerir, hein? Certamente você vai ser desafiado nessa semana a exercer o amor de Deus. Ah, amar a esposa, hein, filho? Aquela esposa chata. Não, pense. Aquela esposa que pega no meu pé, o amor de Deus. Aquele homem, pastor, ou esse homem, pastor, não vai. Não tem jeito, pastor. Irmão, você quer ativar o seu esposo, em nome de Jesus? Compra uma caixa de bombinha e amarra na perna dele quando ele estiver dormindo. Quando dá 3 horas da manhã, você acende e fala, hora de orar, irmão. Você vai ver ele falando umas línguas estranhas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Nós somos amados. Eu sei que todos nós que aqui estamos, todos, indiscutivelmente, todos, enfrentamos algum tipo de luta. Enfrentamos, às vezes é uma luta na nossa vida conjugal, às vezes é uma luta no trabalho, às vezes é uma luta nas nossas emoções, como eu disse, nossa alma almática, às vezes é uma enfermidade, às vezes todos nós enfrentamos uma luta. Mas deixa eu falar para você, também todos nós que aqui estamos, fomos banhados pelo amor de Deus, em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então eu vou deixar que as minhas lutas, as minhas tristezas, os meus dilemas, os meus desafios, os meus transtornos da vida guiem a minha vida, ou eu vou deixar ser moldado e guiado pelo Senhor Jesus e o seu amor. Observe que isso é uma escolha. E nesta manhã Deus quer te ajudar. O Espírito Santo quer te ajudar a caminhar pelo caminho da cruz. Amém, irmão? O caminho da cruz. Amar o outro incondicionalmente. Pastor, não olha para mim, pastor. Não fala comigo. Essa semana compra um pepino, um pimentão, recheia ele com berinjela, assa no forno, visita esse irmão, esboça o amor de Deus. Mas, pastor, por que não posso rechear com carne? Nós estamos no jejum, seu infeliz. Porque Deus amou o mundo. Amém, irmão? Vou comer essa fruta aqui, João.
igreja diferenciada. Deixa eu perguntar para você. Como está o nível do seu amor? Lembra? Primeira pergunta. Você se ama? Consegue amar o outro? Terceira pergunta. Como está o nível do seu amor? Agora eu gostaria que você deixasse as suas emoções de lado. Deixe as emoções de lado. Baseado na palavra de Deus. Como é que está o seu amor? Seu irmão que está aí do seu lado pedir para você fazer um pix. Como é que está o seu amor? Se o irmão que está aí do seu lado pedir para você caminhar mais uma milha, como é que está esse negócio? Ah, pastor, esse negócio é difícil para mim. É difícil para todos nós. Foi dificílimo para Jesus na cruz do Calvário. Mas é possível. Carta de João, a primeira carta do apóstolo João. Está lá no finalzinho da Bíblia. Eu quero encerrar com isso. Capítulo de número 3, versículo de número 1, olha o que diz o apóstolo João nessa primeira carta. Vede, com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Vede, com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Amém. Versículo de número 15, irmão, desse mesmo capítulo. E essa você deve guardar para a sua semana. E se você me ver pela semana, você pratique esse versículo comigo, por favor. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos o amor nisto, e Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Amém, querido? Você conseguiu entender? Ô, Tamires, olha na culota desse negão aí. Pergunta para ele se ele está dando a vida por você. Todo dia. Que bênção. E não dá nada para ver. Está escrito. Está fazendo sentido para você, irmão? Certamente essa semana nós vamos ser desafiados a amar quem nós não queremos amar. A
a praticarmos fé com quem a gente não quer que a gente pratique fé. Você deve lembrar da palavra de Deus. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos.